Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar continuidade aqui à nossa matéria, iniciando uma nova parte, um novo assunto, que é um pouquinho de evolução. Se vocês perceberem nos últimos EQs da UERJ, a evolução é um tema que aparece bastante, inclusive naqueles primeiros textos interdisciplinares. E a evolução ela vai permear todos os nossos conceitos em biologia, tanto de corpo humano, quanto de ecologia, de genética. A gente sempre vai olhar tudo à luz da evolução. Então a gente tem alguns conceitinhos que a gente precisa saber para poder entender um pouco mais as questões de evolução que vão cair nesse aqui, tá? De cara eu tenho 4, então os 4 que estão aqui no quadro. E daqui a pouco a gente vai falar de 2 que vão ajudar a gente a descobrir esses 4 conceitos novos aqui. Primeiro são os fósseis. Os fósseis eles vão contar a história de vida do planeta. Então eu vou contar sobre animais que ainda não que a gente ainda não conhece todos, mas que já existiram. Só que a gente tem um problema. Eu tenho 2 tipos de fossilização. Uma fossilização de mineralização, em que lá a parte dura, o dente ou o osso, ele vai se tornar parte da rocha sedimentar, e só vai sedimentar isso, só esse osso dentro da rocha, em condições super específicas. Então partes moles não vão mineralizar, não vão fossilizar. E também a preservação em gelo ou em âmbar, que também só vai acontecer em algumas partes do planeta. Então o registro fossilífero acaba sendo muito pequeno para a gente contar uma história evolutiva muito grande. Então ficam lacunas o tempo todo. Quando a gente pensa, o elo perdido, isso não existe. A gente tem vários elos perdidos, várias coisas, vários animais, vários seres vivos que a gente deixa de conhecer por conta desse espaço, né, no registro fossilífero. Então, para ajudar a gente a entender um pouco mais de evolução, a gente dá uma olhada nos animais que já existem aqui agora. Então, a gente vai olhar 2 coisas nesse caso: a homologia, ou órgãos homólogos, e a analogia, ou órgãos análogos. Quando eu penso em homologia, eu preciso pensar em um ancestral só. Então, vamos pensar no ancestral dos mamíferos. Se eu pensar em todos os mamíferos, e se eu olhar lá, que todo mundo já viu aquele embriãozinho assim, né, que vai dar origem a gente. Então, se eu olhar aqui, beleza, essa parte do embrião vai dar origem a um membro dianteiro. Se for no ser humano, esse membro dianteiro é uma mãozinha. Se for no cavalo, é a mesmo braço, mesma mão, só que eu estou apoiado no dedo do meio e a unha é o casco, hiperqueratinizado. Se eu falar da baleia, é uma nadadeira. Perceberam que para cada uma tem uma função muito distinta, muito diferente, mas a origem embrionária é a mesma. Quer dizer que eu tenho um ancestral de mamífero que chega e alcança novos lugares, que cada ser vivo que nasce vai aparecer. Oi, tudo bem? Que bom que você está gostando dos conteúdos aqui do nosso canal. Esse vídeo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com o concurso dos bombeiros. E em São Paulo, com bombeiro e polícia, porque em São Paulo o bombeiro é policial. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para você descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras informações sobre a profissão. E vamos com tudo, de volta para o nosso vídeo. Uma nova característica, e essa característica permanece, garante também a permanência do ser vivo ali no local. Então, quando eu falo em órgãos homólogos, órgãos com a mesma origem embrionária e que têm funções diferentes na vida adulta. Então, eu saio de um ancestral que está num lugarzinho ali, e esse ancestral passa a chegar a lugares distintos, a ter funções diferentes. Eu vou chamar isso de irradiação adaptativa. Eu vou irradiando, eu vou alcançando novos habitats. E divergência evolutiva, eu vou mudando para também alcançar novos lugares. E, gente, o animal sempre, o ser vivo, né, na verdade, sempre quer permanecer. Ele sempre quer chegar mais longe, ele sempre quer aumentar a população. Beleza? Diferente disso, a gente tem a analogia. Na analogia, os órgãos não têm origem embrionária igual, é tudo diferente. Então, estou falando de ancestrais diferentes. Só que pensa, se a gente vê lá um morcego, a asa do morcego, ela é a nossa mão. Aquela unha que ele usa para subir, dedinho, mindinho. Se você já comeu uma asa de galinha lá no churrasco, você vai ver que não tem a mão, na verdade. A asa é só essa articulação aqui. E se você olhar a asa de uma mosquinha, não parece um papel celofane bem fininho, não tem nem osso? Tô vendo então que eu tenho 3 asas, mas as 3 são totalmente diferentes entre si, feitas de partes diferentes do embrião. Uma é uma mão, a outra é um braço e outra é uma dobradura da pele. Isso é a analogia, esses são os órgãos análogos.
origem embrionária distinta, mas com a mesma função. Quer dizer que mesmo a evolução acontecendo em partes distintas, eu tenho sempre uma característica que é parecida. Mesma coisa da nadadeira. Nadadeira da baleia que a gente falou aqui, se olhar, ela tem osso dentro, igualzinho o nosso braço. Mas, se a gente comparar com uma nadadeira de tubarão, que é lobada, ela é de carne, totalmente diferente, embora execute a mesma função. Então, nos órgãos análogos, eu saio do mesmo, de lugares diferentes, e chego no mesmo lugar, na mesma função. Eu vou chamar isso de convergência evolutiva. Eu estou convergindo na mesma estrutura, eu estou chegando e executando a mesma função. Por último, a gente vai falar um pouquinho dos órgãos vestigiais, órgãos que perdem a função ao longo do tempo. A gente tem vários. Por exemplo, já viu quando seu cachorro, se você tem um cachorro, ele está deitado, ele está assim com a orelhinha assim, tu chama ele e faz assim, só a orelha mexe. A gente já começa a perder esse movimento de orelha, a gente vira o rosto. Tem gente que até mexe um pouquinho a orelha, né? Mas não mexe a ponto de mover totalmente essa orelha. Essa musculatura aqui que mexe a nossa orelha, ela é uma musculatura vestigial. Algumas pessoas mexem, outras não. Se você olhar no seu olho, aqui também, ó, tem uma pelinha. Essa pelinha é a membrana nictitante. Animais que nadam, como por exemplo alguns crocodilos, eles abrem, né, obviamente as pálpebras, colocam essa membrana nictitante para poder mudar quando enxerga ele debaixo d'água, como se fosse um óculos mesmo para nadar, um óculos de natação. Então são órgãos vestigiais. Se a gente olhar o nosso cóccix, esse último ossinho aqui, a gente perde porque a gente não tem cauda. O nosso apêndice, que tecnicamente não serve para nada, mas a gente sabe ele hoje em dia que tem uma funçãozinha, falaremos disso depois. Mas tudo isso são órgãos que perdem a função, porque a gente vai mudando a nossa alimentação, porque ao longo do tempo as populações elas evoluem. Se você olhar isso tudo, perceberam que a gente falou um pouquinho de embriologia? Quando falou aqui dos embriões, a gente também falou da comparação entre os membros. Então a gente hoje em dia tem a embriologia comparada e também a genética comparada, para a gente poder olhar como esses genes mudaram, as proteínas que são feitas e olhar também os embriões. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.